novo, vereadora Sandra Boneto. Em ato contínuo, passa os trabalhos, segunda vice-presidente Andressa Marques. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia a quem está em casa nos ouvindo, nos acompanhando. Mas hoje eu vim falar de coisas boas que acontecem para as pessoas que buscam com afinco os seus objetivos. A comunidade de São João, de São Valentim, de Monte Ibérico, se uniu. E desta união resultou a entrega de 3 emendas parlamentares de 1 milhão cada comunidade para a Prefeitura de Caxias do Sul, para asfaltamento do interior, porque o nosso interior realmente precisa o escoamento de produção, as questões de saúde, de educação, porque todos precisam passar pelas estradas e as estradas têm que estar boas. Então, ontem, juntamente com os moradores da comunidade de São João de Forqueta, de São Valentim e de Monte Ibérico, a gente entregou 1 milhão de emendas parlamentares do deputado Maurício Marcon, ao qual a gente agradece, mas, ao mesmo tempo, a gente também pede mais ajuda e auxílio, e a comunidade vai se unir para buscar mais. Não importa de que deputado, de que pessoa, se o dinheiro vem de emendas parlamentares, a gente vai estar buscando. Então, tudo isso começou o ano passado, quando o Maurício Marcon anunciou que o aplicativo dele estava para a gente colocar projetos para busca de emendas parlamentares. As comunidades se reuniram, fizeram mutirões, fazendo com que as pessoas votassem para que conseguissem esse 1 milhão. E ontem, juntamente com os moradores, a gente entregou esse 1 milhão ao prefeito Adiló, a qual nos prometeu que vai aplicar esse recurso para realmente viabilizar o asfaltamento do interior. No início deste ano, em fevereiro, eu fui chamada pela comunidade de São João, justamente porque um caminhão cheio de uva, carregado de uva, capotou numa curva por causa da precariedade das estradas. Para que a gente não possa mais ver esse tipo de coisa, porque, na verdade, naquele caminhão estava o trabalho de meses dos familiares, das pessoas, dos agricultores, que, devido a uma estrada precária, capotou. Então, para que a gente não tenha mais esse tipo de problema, a gente precisa, sim, investir em escoamento de produção. E não só isso, a gente tem estradas como a estrada de São Valentim, que ela é uma ligação com Vale Real. Vale Real, São Valentim, aí a gente vem para Loreto e liga toda a nossa cidade. A gente fala tanto em turismo, e a gente não tem uma ligação para a questão turística ali. Sabendo que na nossa região de Forqueta, a gente tem mais de 33 empreendimentos do Vale Trentino. E falta ali 1,5 km para ser pavimentado. Então, na verdade, é muito pouco que não está se fazendo nem esse pouco. E quando uma patrola vai lá na Estrada da Uva, em São Valentim, o que acontece? A gente não sabe se por descuido do patroleiro ou o quê. Aí eles arrebentam cercas dos produtores, eles destroem os pareirais, enfim, é uma precariedade. Então, a gente clama que seja feito o asfaltamento no interior, porque com esse asfaltamento, quanta qualidade de vida para esses moradores do interior. E investir no interior também é investir na cidade, porque, afinal de contas, quem produz? Se a agricultura parar, o que a gente vai comer? Né? Esse é um questionamento que eu me faço muitas vezes. Se a agricultura parar, os agricultores vão vir aqui para a cidade. O que a gente vai fazer?
Vamos deixar todo o interior lá, sem produção, sem nada, justamente porque a gente acha que não dá para investir no interior. O interior tem que ter investimento. E o que eles pedem é muito pouco, é asfaltamento. Depois é a questão dos celulares e depois a questão da água. Gente, é pouco demais. Então, essa é a nossa luta. Vereador Libardi. Obrigado pela gentileza, parabenizar a senhora pelo tema. Nós somos em vários aqui que somos de algum distrito, né? Tenho minha família inteira em Galópolis. A senhora sabe que tem uma coisa que eu fico indignado, que não é nem a questão do asfalto. Fico indignado com a falta de organização do modelo de patrulhamento. A gente não sabe quando vai patrolar. Primeira coisa que eu fiz quando assumi a vereança, tenho certeza que a senhora recorda, conversei com a senhora sobre o tema, foi requerer ao secretário Dornelles que houvesse a produção de um calendário de patrulhamento, para que houvesse uma previsibilidade, porque senão não para de tocar o telefone da senhora, pedindo patrulhamento, não para de tocar o meu telefone e a gente nunca tem retorno. Porque a patrola sai de uma ponta do distrito, se ela está funcionando, para outra ponta do distrito. Então, eu não estou nem tratando do asfalto, que obviamente muda de patamar. A comunidade que a minha família mora tem asfalto já, São João da Quarta Légua, mas eu trato do patrulhamento, que tenho certeza que a senhora tem que ficar dando explicações diárias, porque muitas vezes a gente tratou da escola do Legislativo ontem e tem uma confusão de competências. Acho que a senhora pode determinar o patrulhamento e a gente tem que conversar sobre a disponibilização desse calendário. São coisas simples, a gente não está exigindo que inventem a roda. A gente está exigindo exclusivamente o mínimo de ordem para que haja possibilidade da prefeitura funcionar direito. E isso que os trabalhadores, e é isso que os agricultores querem. Eles querem ter uma previsibilidade. Todo mundo sabe que a safra da uva é sempre em fevereiro. Será que não dá para a gente programar para fevereiro a estrada está boa, sendo que 90% deles plantam uva? São questões que para mim são tão simples. Tem um abismo aqui entre a racionalidade e o modelo de política implementado no município, eu sei. Mas tenho certeza que a senhora se indigna tanto quanto eu com essa falta de pensamento. Obrigado. Obrigada, vereador. Sim, em 2016 eu fui subprefeita de Forqueta e eu fiquei 5 meses por lá e a gente montou um calendário, sim. Eu sabia exatamente quando ia patrolar, quando ia cascalhar, quando ia trocar cano, quando que ia fazer as demandas da comunidade. E Forqueta, assim como outros distritos, eu acredito, ele é misto. Ele tem uma área urbana e a outra área rural. Então, por isso que a gente tinha que fazer um planejamento para aonde a gente podia atender, porque tinha que atender a parte rural e tinha que atender a parte também da cidade, né, urbana. E a gente montou um calendário e conseguimos, sim, né, em dezembro, deixar todas as estradas ok, para que em janeiro a gente começasse, sim, a produção da safra da uva. Porque a região de Forqueta é a maior produtora de uvas e vinhos ainda de Caxias do Sul. E é por isso que é pertinente que a gente continue buscando melhorias em infraestrutura para os nossos agricultores. E essa é a minha bandeira e essa é a minha luta, que será daqui por mais 3 anos, 4 anos, porque a gente sabe muito bem a precariedade das estradas do nosso interior. Mas também eu tenho que fazer um agradecimento ao deputado Marcon, porque além de investir no interior, ele também investiu na saúde. Ele nos mandou uma emenda de 1 milhão também para a UBS Forqueta, porque lá chove dentro, a questão do piso está precário, então, para a gente fazer uma reforma naquela UBS. Então, totalizando, foi entregue ao prefeito 4 milhões de reais. 3 milhões para a agricultura e mais 1 milhão para a saúde, a qual eu devo agradecer ao deputado, mas também agradecer ao prefeito por ter aceito, porque já aconteceu outras épocas que o prefeito não aceitava as emendas dos deputados que eram contra ou que não eram do seu partido. Então, também a gente faz esse agradecimento ao prefeito Adiló por ter aceito as emendas e
por ele empregar justamente nos locais que a gente pediu e que a população foi em busca. A gente sabe que emenda parlamentar é dinheiro do povo voltando para o povo, mas quem foi buscar esses valores foi o povo. Vocês não fazem ideia da mobilização das comunidades. As comunidades, eles elegeram 2 ou 3 líderes e eles passavam casa por casa para baixar o aplicativo do deputado e fazer a votação. Então, isso só acontece porque é muita vontade dos agricultores, daquelas comunidades, em ver as obras sendo realizadas. E também, há 2 meses atrás, houve as emendas parlamentares, novamente, do deputado Maurício Marcon, e, novamente, as comunidades de São João e Montebérico conquistaram mais 500 mil cada uma para finalizar os trechos de obras. A comunidade de São João tem 3 quilômetros e 800 metros para finalizar esse asfaltamento. A comunidade de São Valentim tem 1 quilômetro, 300 metros. A de Montebérico tem 3 quilômetros. Então, não seriam nada exageros, não são obras de 30 a 40 quilômetros. São obras pequenas, mas que elas precisam acontecer e serem realizadas a contento para a gente permanecer com o agricultor na terra. Então, eu venho hoje agradecer a todos que contribuíram. Peço declaração de líder. Então eu não estou. Então era isso, muito obrigada. E não estou em grande expediente, né? Muito obrigada. Finalizando, agradecer ao deputado Marcon, agradecer às comunidades que se mobilizaram, que isso é muito importante, porque foram elas que foram buscar, e dizer que a gente apenas começou. A gente vai continuar buscando mais melhorias para o interior e para a nossa cidade. Muito obrigada, e era isso. Obrigada, vereadora Sandra. Parabéns.